Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sempre seja louvado. louvado. É um programa Trocando Ideias, chegando até você. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez nesta terça-feira. Terça-feira é sempre um dia muito especial para nós, onde nós podemos nos colocar em família para conversarmos um pouco. Você que está nos acompanhando ao vivo, mas também você que nos acompanha nas repetições dos programas ou também quando você acompanha o programa pelos vídeos que são postados depois no decorrer da semana, é sempre muito bom. Independente o dia que você está, se você está aqui ao vivo, se você está ouvindo a gravação, assistindo a gravação desse programa, é muito bom estar com você agora, para termos essa conversa, para termos este papo, este trocando ideias. E hoje nós temos um tema que, infelizmente, nós vamos tratar, como você já está sabendo, nós, desde o começo do mês, estamos conversando um pouquinho sobre o diálogo entre a psicologia e a espiritualidade e a psicologia, suas convergências, o que une, o que desune, o que é papel da espiritualidade, o que é papel da psicologia. E nós vimos já 2 programas, semana passada nós vimos a psicologia e a espiritualidade, suas convergências, e na outra semana, no começo de novembro, nós vimos os cristãos diante da morte. Qual a força, o papel que o cristão pode ter diante da morte? Ele que tem a sua espiritualidade, mas também ele tem a sua alma, a sua psicologia, a sua psique. Então, hoje nós vamos conversar, continuando esta série de programas, sobre um tema: depressão e síndrome do pânico. Parece-me, claro que os nossos convidados vão trazer esses dados, mas parece-me que este tempo as coisas estão ficando cada vez mais visíveis. Mais pessoas, será que nesses nossos tempos tem mais esses tipos de enfermidades do que um tempo atrás? São enfermidades do nosso tempo? Ou porque agora nós chegamos a um conhecimento dessas enfermidades? Sobre essas e tantas outras perguntas é que nós vamos conversar. Mas antes de começarmos até mesmo as apresentações, eu quero conversar com os dados, as estatísticas que nós trazemos aqui do IBGE de 2013. Nós fizemos essa consulta sobre a revista Exame. E onde vivem os brasileiros que mais sofrem com depressão? No Rio Grande do Sul, 13,2%. Em Santa Catarina, 12,9%. No Paraná, 11,7%. Em Minas Gerais, 11,1% da população. Mato Grosso do Sul, 8,8%. E São Paulo, 8,4% da população. E Pernambuco, 7,2% da população. E onde menos estão aqueles que sofrem, onde os brasileiros não sofrem ou quase não sofrem, os últimos colocados são justamente Amazonas, com 2,7% da população, e o Pará, 1,6%. Então, são estatísticas, as últimas estatísticas, que já são de 2013, com certeza já deve ter alguma defasagem em relação a estes números, mas só para nós termos uma noção de quais são os estados que mais sofrem com isso, quais os estados que menos sofrem, e que é um problema que muitos estão sofrendo. Mas eu quero conversar já com a Aline. Bem-vinda, Aline, que alegria. Obrigada, Padre. Boa noite a você que está em casa. Mais uma vez estou aqui para te representar no nosso programa. Já estou a postos aqui esperando a sua participação, que pode ser feita através do nosso e-mail, no trocandoideias@cançãonova.com, ou através das nossas mídias sociais, no facebook.com/trocandoideias ou pelo Twitter, @trocandoideias. Se puder ser dito o seu nome, de onde você é, a sua cidade, eu vou dizer aqui no ar com alegria, mas se você preferir manter o sigilo, é só mencionar na sua pergunta, que daí eu não digo o seu nome no ar. Muito bem. Aline, você conhece alguém? Tem alguém, proximidade com alguém que sofre com essas enfermidades de depressão, de síndrome de pânico e tanto? Tem uma pessoa que eu amo muito que sofre desse mal, sim, depressão. Essa pessoa está assistindo agora conosco, estará.
Que bom, então vai fazer muito bem para ela também. Se Deus quiser. Bem-vinda, Aline. Obrigada, padre. E aqui o nosso amigo, doutor Roque Savioli. Bem-vindo, doutor. Boa noite, obrigado, padre, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesse programa, trocando ideias. É sempre bom a gente interagir com esse povo todo, né? E esse assunto que nós vamos falar hoje, que realmente é um assunto extremamente importante. Eu acho que esse programa vai fazer muito bem para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Sim. O senhor, a sua especialidade, pelo menos o que consta aqui, é cardiologista. É isso? É, pode estranhar um pouquinho, né? O cardiologista falar de depressão. Mas é isso que eu queria perguntar. Existe alguma ligação entre aqueles que sofrem de uma depressão, de uma síndrome de pânico, que pode afetar fisicamente, no caso, o coração? Existe alguma ligação com O isso? primeiro médico que é procurado no sujeito que tem a síndrome do pânico é o cardiologista. Porque a pessoa tem a sensação de morte, palpitação, mesmo na depressão, sabe, aquela angústia. Então, o primeiro médico é o cardiologista, é o ginecologista. Ninguém vai diretamente ao psiquiatra, né? Em segundo lugar, existe uma correlação depressão e doença cardiovascular. A depressão é um fator de risco para doenças do coração e dos vasos. Então, a gente sabe que, assim como é o colesterol, a gente sabe que, assim como é a hipertensão, como é o diabetes, a depressão também é um fator de risco. Por isso que um cardiologista escreveu um livro sobre depressão e sobre síndrome do pânico. Está aqui, inclusive. Deixa eu já escrever. Cadê ele? Está aqui, um coração saudável. Não, é depressão, um sinal de esperança. Isso, não está aqui. Tem outros livros aqui do seu Dr. Roque, que depois nós vamos mostrar todos eles. E esse aqui faltou, por favor. Depressão, sinal de esperança, e tem o Não Entre em Pânico também. Sim. Que é específico para a doença de pânico. Fico devendo para você até o final do programa. Dr. Roque Savioli, ele é doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, membro da Academia Cristã de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ele também estará falando com você, na medida do possível, depois respondendo também as suas perguntas, pelo Facebook, facebook.com/roquesavioli e também pelo Twitter, @drsavioli, doutor Savioli, Dr. Savioli. E também pelo site clinicasavioli.com.br. Isso, então também. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado, padre. E aqui também, padre Reinaldo Casumbar. Bem-vindo, padre. Obrigado, padre Anderson. Boa noite, você que está em casa. Mais uma vez eu estou aqui, mas agora para falar de outro assunto. Anteriormente, eu falei sobre a questão do dia do padre no sacerdócio. Sim. Agora vamos falar sobre a espiritualidade e essa ligação com a psicologia. E, padre, o senhor como um padre, pastor, que com certeza atende pessoas, conversa com pessoas, a pessoa que chega, seja no confessionário, seja na direção espiritual, existe essa relação de um auxílio, digamos assim, que a espiritualidade ela pode ajudar uma pessoa que se encontra num estado de depressão, num estado de síndrome de pânico, a espiritualidade ela pode ajudar? Geralmente a pessoa, além de buscar o cardiologista em primeiro lugar, busca também um auxílio espiritual, vai a uma igreja, vai para um sacerdote. Aí o sacerdote precisa também ter essa compreensão que ele só pode ir até certo limite, depois ele precisa pedir ajuda de outras ciências, mas muitas vezes a pessoa que vai buscar o sacerdote, ela não quer já primeiro buscar ou tomar remédio, até fala, não quero tomar remédio, mas aí o padre precisa também estar ajudando, além dessa espiritualidade, precisa fortalecer a espiritualidade da pessoa, levar a pessoa a entender também que é preciso rezar, que precisa de Deus e necessita de Deus, mas também Deus também deixou o auxílio da ciência aí para ajudar a pessoa a se sarar. É interessante o senhor dizer isso, porque semana passada nós tínhamos o encontro, o nosso tema era psicologia e espiritualidade e suas convergências. E o senhor trazendo isso, existe ainda muito preconceito, né? Como o senhor disse, assim, a pessoa às vezes procura o padre porque não quer tomar o remédio. Sim. Ou ela vai procurar o padre porque ela não quer procurar o psicólogo, já falo com a Elaine aqui, porque ela tem medo, né? Porque o psicólogo, o psiquiatra já vai dizer que ela está doente, ela não quer assumir. Existe esse preconceito ainda por parte de muitos, padre? Como é que o senhor vê isso? Além de tudo, o pessoal acha que quem vai para psicólogo é louco, né? É. Claro que eu também, como
psicólogo. É isso que eu queria trazer também. Já separo aí também, mas hoje a Elane vai fazer essa parte. O padre aqui hoje. Hoje seria o padre. Mas, por causa de escutar a pessoa, eu vou compreendendo que ela precisa de um auxílio a mais. Eu falo sobre Deus, falo sobre a doutrina, levo a pessoa a compreender a espiritualidade, mas eu falo assim, ó, até aqui a espiritualidade vai, você precisa de um auxílio a mais. E eu oriento as pessoas a buscarem um psicólogo porque é necessário. Eu falei assim, ó, são duas mãos que são necessárias, a psicologia e a espiritualidade. Porém, às vezes essa psicologia precisa ir muito mais além, a pessoa vai precisar tomar remédio. E essas três mãos, ela precisa estar caminhando junto. Muito bem, padre. O padre Reinaldo Cazumbá, ele é membro da comunidade Canção Nova e também, na medida do possível, ele estará respondendo às suas perguntas, os seus questionamentos, pelo e-mail dele, padrereinaldo@cançãonova.com, padrereinaldo@cançãonova.com e também pelo Twitter, @padrereinaldocn, @padrereinaldocn. Elaine Ribeiro. Olá. Elaine Ribeiro, bem-vinda, Elaine. Obrigada, padre. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, que já andaram deixando recados por aqui. Que bom. Né, e que sempre trazem um retorno tão positivo. Eu gosto muito de falar disso porque também para quem está do lado de cá, né, é muito gratificante saber que tantas pessoas são ajudadas e nesse tipo de programa, né, como o de hoje, que é um tema tão importante, às vezes é um instalar assim, puxa, eu acho que eu preciso buscar ajuda. Né? Eu preciso rever meus conceitos, eu preciso, enfim, buscar um apoio, como diz o padre, multidisciplinar, né? Porque para todos esses casos a gente nunca tem uma única mão que vai auxiliar, então é um auxílio de várias ciências que, de fato, vêm ao encontro e de dois tipos de temas, né, que são altamente incapacitantes hoje no mundo. Né? Quando a gente fala em números, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz que até 2020 a depressão vai ser a segunda doença mais incapacitante no mundo do trabalho. Uau. Então, há um tempo atrás, eu estive em São Paulo numa reunião só de RHs, falando sobre isso, porque é uma preocupação das empresas também. Puxa, quão crescente tem sido o número de atestados médicos com o diagnóstico depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico e assim outros. Né? Então, como esses ambientes podem também, tendo essa consciência, ajudar tantas pessoas. Né? Muito bem. E você é psicóloga clínica e organizacional, e eu quero fazer essa pergunta que eu lancei no começo do programa, eu quero fazer a você já. Porque a pessoa pode procurar o cardiologista, ela pode procurar um padre, mas ela precisa também procurar, ela precisa procurar o psicólogo. Mas a minha pergunta é outra. Está acontecendo nos nossos tempos um aumento perceptível e podemos até dizer escandaloso desse tipo de enfermidade, ou antes a ciência não tinha conhecimento? Como que você vê isso? A gente tem duas possibilidades que a gente pode trabalhar, padre. A primeira, por muito tempo, por exemplo, depressão pós-parto era uma coisa que não era conhecida. Né? A mulher tinha lá vários sintomas. Ela está de dieta, né? Como falavam antigamente. Ela está de dieta, é o resguardo. E isso faz parte do resguardo. Na verdade, ela estava sofrendo uma depressão pós-parto. A ciência também evoluiu nesse sentido e os diagnósticos também. Existe uma confusão quando a gente fala em depressão. Estou deprimido, acordei hoje meio mal, estou deprimido. Estou triste. Então, existe uma situação, padre, na sociedade que muitas vezes é a dificuldade das pessoas lidarem com o sofrimento e com a tristeza, que até um certo ponto são importantes e fazem parte da nossa vida. Por exemplo, perdi alguém, estou vivendo o luto. Para qualquer um, alguns sofrem por menos tempo, outros por mais tempo, e nós temos tempos distintos. Vamos supor, perdi uma competição, ou enfim, tive perdas na minha vida, ou qualquer prejuízo. Muitos não conseguem lidar com isto, porque existe por trás, o que eu vejo hoje, o que os estudos mostram, uma obrigação de nós sermos sempre felizes. Quando você vê vários cursos por aí, coisas que a gente vê, por exemplo, você vai numa livraria. Quando você entra na livraria, a primeira estante que você encontra é: aprenda a ser feliz comigo. 10 passos para ser feliz, 10 passos para ser contente. Você olha aquilo, você fala: meu Deus, onde eu estou? Então, assim, puxa, meu trabalho não está bem, o meu relacionamento não está tão bem, então eu sou infeliz.
Se é uma pessoa que tem uma tendência a olhar esse mundo de uma forma mais negativa, que ela já tem um histórico familiar também mais pessimista, Sim. e que ela, enfim, porque aí é o meu modo, né, na terapia cognitiva de olhar para essa situação. Isso é favorecido, logo ela pode ir para um processo de depressão. Então, existe essa vertente. É que o diagnóstico, né, Helena? O diagnóstico de depressão não é fácil. Não, ele é amplo. Ficar triste, perder a namorada, estou triste, não é. A depressão é uma coisa diferente. É uma tristeza que é demorada, sabe? Sim. Tem pelo menos 2. E junto com a tristeza vem outros sintomas. A pessoa começa a perder apetite, a pessoa não quer sair de casa, perda de concentração, a memória. E uma coisa característica, a lentificação. Tudo que ela faz, ela demora, é mais lenta. Então, você tem que ter esse contexto do diagnóstico. Agora, o pai estava falando do... Hoje, realmente, se conhece um pouco mais. Até 1990, a gente não conhecia o que era síndrome do pânico. Falava em neurastenia, sabe, neurose cardíaca, que era chamado assim. Então, há pouco tempo que se faz esse diagnóstico de síndrome do pânico. E também tudo também não é síndrome do pânico, nem você pode ter uma crise de pânico e você não tem a síndrome do pânico. Então, todo esse contexto existe, mas que hoje realmente as coisas estão muito mais frequentes. Eu acho, a Elaine tem razão, eu acho que, sabe, as metas do ser humano hoje, a cobrança da sociedade é muito grande com relação a todo mundo. Sabe? Você tem que ser um cara bom, você tem que ser um vencedor, você não pode, sabe? Então, isso faz com que a pessoa viva num clima de tensão tão grande, e se você não atinge aquela meta, pronto. Isso no meio dos jovens é uma coisa até... Terrível, né, pai? Terrível, porque o jovem é constantemente cobrado a ter que vencer, a ter que ter a sua profissão, a ter que ter várias coisas. Se não consegue, parte até para um suicídio. Parte, né? E hoje é muito, até inclusive estimulado em rede social. Sim. Que é mais triste, né? Quando você vê jovens e milhares de jovens sem sentido para a vida. E aí é o lado que eu gosto também do Viktor Frankl, quando você fala, puxa, uma vida sem sentido, e quando eu não tenho esse sentido, eu começo, peraí, para onde eu vou? Eu não tenho tudo que essa sociedade me impõe para que eu tenha. Sim. Logo, eu sou triste. Não, eu sou extremamente triste. Não, estou deprimida. E aí, claro, este também é um caminho. Não tirando, claro, que nós temos doenças que têm um fundo biológico, de funcionamento clínico, né? Clínico e neurológico que levam à depressão. Então, eu tenho também, por exemplo, tratamentos que podem levar a pessoa a um estado depressivo. Sim. Então, tudo isso para o diagnóstico é bastante importante. Você tratou de uma coisa que eu quero tratar aqui com um padre, porque hoje nós vivemos numa sociedade, padre, em que o sofrimento, ele não existe. Sim. Ele não pode, você, negado, dentro né? dessa realidade que eles estão trazendo, você não pode sofrer, você não foi feito para sofrer, você foi feito para dar certo, 10 passos para a felicidade, como realmente nós vamos na... Eu falo sempre isso quando quando eu viajo, eu gosto de ir nas livrarias dos aeroportos. Meu Deus, eu fico ali imaginando quanta coisa. É muito fácil ser feliz porque basta seguir 10 passinhos, padre, mas para a nossa realidade, na nossa realidade, que o próprio Cristo nos deixou. Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Ou a cruz faz parte do sofrimento, faz parte da vida humana. Não temos como viver sem sofrimento, mas o Cristo nos trouxe um sentido diferente ao sofrimento. Então, numa sociedade em que você não pode sofrer, onde é que entra essa mensagem de Jesus? Na verdade, fica posta de lado, né? Porque quando eu me identifico com aquele que morreu por mim na cruz, eu entendo que o sofrimento, claro, todo sofrimento é terrível na vida da pessoa, mas quando eu olho para ele, que ele é o Senhor e que morreu por mim, o meu sofrimento, ele vai dar sentido. Eu tomo sobre vós, sobre mim, os teus sofrimentos, né? As tuas dores. Para quê? A igreja entende, e a espiritualidade entende, que o sofrimento é redenção. Só que a gente não deve, veja, isso é uma coisa que todo mundo fala, e fala mal da nossa igreja por isso, que é a igreja do sofrimento, da tristeza. Agora, ninguém procura sofrimento. Sim. Sofrimento faz parte da natureza humana. Isso aí é coisa. Isso é grande verdade. Atrás, ele vem atrás da gente. Ele vem atrás. Ele que vem correndo atrás da gente. Se você não pega a sua cruz, um dia a cruz cai na sua cabeça. Não tem jeito, não tem como, né? Você tem que ter. E aí corre o risco de sempre buscar uma coisa mais fácil, pare de sofrer, venha, porque você não vai ter sofrimento. Isso não é nada semelhante a Jesus Cristo, porque o cristão,
é chamado a seguir os passos do seu Senhor. O catecismo da Igreja Católica é claro nisso. Por isso que o sofrimento do ser humano, ele vai se tornar redentor quando São Paulo vai dizer o que complete em mim o que faltou, a paixão de Cristo. E acho que é o bonito da igreja nossa, né? Bonito é isso, que o sofrimento vem de qualquer jeito, é inexorável. Uma hora ou outra você vai morrer, vai doer, vai acontecer. O bacana da igreja que Jesus ensina para a gente, eu acho isso. Que a gente consegue transcender o sofrimento. Acho que isso que é o legal. E interessante isso, porque nós vemos, e aí vocês vão falar também depois, porque muitas vezes eu posso buscar várias coisas para não ter esse sofrimento, eu busco aqui, eu busco ali, eu vou nesse comércio religioso que existe, ou nesse comércio de terapias, né? Porque existem as terapias dentro do Conselho Nacional de Medicina e tantas outras coisas, mas também existe aquelas terapias que a pessoa é um pseudo-psicólogo, um pseudo-médico, né? E que vai dando soluções. E não tem jeito. E onde é que entra ali a verdade do ser humano? Onde? Todas essas realidades. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou tratar com vocês. Qual o melhor tratamento para a cura de depressão? Existe, primeiramente, cura? Tá, então vamos lá. Primeiro, qual é o melhor tratamento? Um tratamento combinado que envolva, primeiro, um diagnóstico para saber se de fato essa pessoa tem uma depressão. Se esse momento, pode ser um momento depressivo, pode ser uma situação que a levou àquilo. Só um instantinho. Claro. Que aí aqui a gente precisa, e aí é onde eu quero pegar o gancho daquilo que você falava. Uma coisa é a pessoa estar deprimida, outra coisa é a pessoa estar depressiva. É bom, então, assim, tenta eu me estou separar triste. O estar triste é momentâneo. Quando ele começa a se tornar depressão, quando aquele estado de tristeza, desânimo, dificuldade de concentração, dificuldade de trabalho, dificuldade no autocuidado. Era uma pessoa que se vestia, se arrumava e daqui a pouco ela deixa de tomar banho, se arruma, ela perde o gosto. Esse mundo ele fica acinzentado. Se isso se estende a partir de 3 semanas a 1 mês, digamos assim, e isso se torna persistente, vamos observar. Aumentou o apetite ou diminuiu o apetite. Então, você começa a ver alterações funcionais e emocionais. Ponto. Posso procurar o médico da minha confiança, aquele que já me conhece, e, a partir daí, ele vai te orientar. Né? Pode ser o hipotiroidismo, por exemplo. Exato. Quantas vezes a pessoa chega deprimida no consultório, você trata a tiroide e a pessoa acaba. Sabe? Pessoa que, por exemplo, tem um AVC, tem um derrame. Nesse caso, a pessoa não pode dizer que está depressiva. Não, tem um quadro de depressão. Ela pode ter um quadro de tem um quadro de depressão e exato. grave, pode ter, grave. Como a gente chama de comorbidade, ou seja, algo que vem junto com uma determinada doença. Comorbidade. Junto, morbidade. Algo mórbido que está junto com aquele processo. Entendi. Bom, procurei um psiquiatra, um médico, e aí a gente começa a perceber alguns sinais. A pessoa extremamente está negativa, ok. Para a terapia, ela consegue reorganizar isso que está acontecendo na vida dela. Vamos dizer num momento bem mais prático. Vamos reorganizar e vamos trabalhar questões, e aí depende da linha de terapia. Para alguns casos, a medicação é necessária porque a pessoa não consegue, às vezes, dar um passo, sair da cama. E porque tem alguma questão aí bioquímica, né, que o remédio ajuda a fazer essa conexão que não está tão bem feita. Não adianta, assim. né, Elaine? Como é que você vai... É o que eu sempre falo. Você está um sujeito se afogando. Você não vai chegar para o sujeito e falar, olha, por que você não aprendeu a nadar? Né? Você tem que tirar o cara dali na hora. Então, na depressão, às vezes o sujeito está tão astênico, não consegue fazer nada, que você tem que medicar para depois fazer a terapia. Nós trabalhamos muito em conjunto, Elaine, sabe? A gente trabalha muito em conjunto nesse sentido. Então, e dá muito resultado isso. Não adianta você querer tratar a depressão de uma forma só, não adianta. E digo mais, a parte espiritual, muito importante, padre. Eu faço parte de um grupo dentro da Faculdade de Medicina da USP, que a gente tem um grupo que estuda espiritualidade e saúde. Nós estamos terminando agora um estudo, que já vem há uns 3 anos, com 200 pacientes, que a gente compara grau de espiritualidade, grau de depressão, qualidade de vida e fator de risco para a doença do coração. Uma coisa interessante, quanto maior o grau de espiritualidade das pessoas, menor depressão, melhor qualidade de vida. Olha que beleza. Você vê uma coisa muito bonita. E é uma coisa interessante porque eu estou aqui hoje, então,
presenteado, né? E você também que está nos acompanhando está presenteado com um cardiologista, um padre, uma psicóloga para tratar sobre este assunto que nós vamos continuar daqui a pouquinho. Mas antes disso eu quero dizer que você também pode assistir a TV Canção Nova agora pela Claro TV. É uma promoção que está sendo feita, é o combo multiclaro com a TV por assinatura, mais 128 canais, internet e fone multilimitado. Ou seja, você pode ligar agora, 0800 011 2121. A TV Canção Nova chegando ainda mais longe para ter você ainda mais perto. A gente volta daqui a pouquinho para continuar tratando sobre depressão e síndrome do pânico.